Boa tarde a todos. Estamos começando a live do sábado, né? Sábado de aleluia. Em breve a igreja está toda reunida, quer dizer, está toda reunida, cada um na sua casa. Oi, Fátima. Diane Ávila, Cadu, opa, tudo bem? Nós estamos para começar a live, estamos no momento do acolhimento. Como eu estava falando, hoje a igreja está toda em casa, né? João acabou de chegar também. Mas normalmente estaria, né? No sábado de tarde, sábado de aleluia de tarde, a gente normalmente está em casa, né? A essa hora sim eu também ainda estaria em casa. Dali a mais um pouco... hoje você conseguiu chegar na hora. Dali a mais um pouco eu iria lá para a igreja para preparar as leituras todas, né? Essa é a missa com mais leitura que existe, seriam 20 leituras ao todo, né? Mas a gente ainda pode se reunir, celebrar a ressurreição, né? Porque o fato não é aonde a gente está, e sim o que a gente celebra, né? E o que significa o que a gente celebra. Então nós estamos nesse primeiro momento, um momento de acolhimento, que as pessoas estão chegando, a Brígida chegou também, entendeu? Acho que a Mel tinha que ter o telefone dela também, sabe? Só porque ela é pequenininha, tem menos de 2 anos, horas. Porque a Mel, vocês não sabem, a Mel tem Instagram, tá? Aliás, o Instagram é muito bom. Mas nós vamos celebrar a nossa maneira, dentro das nossas possibilidades, né? A nossa vigília pascal. Marcela e Celinha também estão chegando, né? Nossa vigília pascal, que a gente vai celebrar daqui a pouco, né? Com uma questão assim interessante que nós vamos poder aproveitar, que nós vamos ter leitura de Mateus hoje e de João amanhã. Vai ser legal porque vocês vão ver aquilo que eu falo para vocês. Que os evangelistas... Olha lá, o Mel Mundo Novo entrou, tá vendo? A Mel tem a conta dela, tá? Os evangelistas, eles escrevem segundo as visões deles, né? Antônio e Adriano entraram. Antônio e Adriano outro dia estavam na Via Sacra. Estavam muito bem na Via Sacra, gostei muito, né? O Mel comenta, pedido de diácono é uma ordem. Ora, quem dera, que aí eu pedia para o Covid ir embora, o Covid ir embora, a gente estava livre dele, mas não vai. Mas eu gosto muito de você, Mel. Olha, o César reentrou. César, tudo bem? César deve estar inquieto em casa, né, César? Atleta como você, fazendo isolamento não deve estar fácil. Mas é nessa hora que a gente tem que se reunir, né? Reunir e fazer uma coisa que a gente possa dar apoio ao outro. Isso é muito importante, né? É muito necessário para a vida da gente. Mas vamos tocar, né? Vamos dar mais um tempinho antes da gente fazer a leitura do Evangelho e fazer a nossa reflexão, né? Essa reflexão, obviamente, ela tem uma parte, vamos dizer, que é a parte que todo mundo faz, mas ela também tem uma visão que a gente teria que fazer pela realidade que nós vivemos. Fernando está chegando, Lisier também está chegando, que bom, né? É um momento que a gente tem que até entender que a mensagem que foi escrita há quase 2000 anos é uma mensagem que foi escrita para aquela época, mas que tem uma realidade para nós hoje em dia. Isso que é importante a gente notar. O César está dizendo, não, paizão, tá fácil não.
Mas os treinos não param. É isso mesmo, você é atleta, você não pode parar não, César, tem que dar um jeito, né? Para mim é mais fácil, porque eu trabalho com a cabeça, né? Trabalho com texto, trabalho com números, essas coisas, né? Dou opinião de tratamento de paciente, essas coisas. Para mim é mais fácil, para você deve ser interessante. Você devia fazer uma live qualquer aí para a gente ver como é que você treina em casa. Né? Tem gente fazendo isso, né? Outro dia eu estava vendo os atletas treinando em casa. Natália entrou. Oi, Natália, tudo bem? Eu fico pensando, né? A gente se preparando para fazer um encontro de jovens, a gente vai ter que repensar, não vai ser dessa vez. Mas tudo bem, é mais importante que todos estejamos vivos e bem em casa, cada um com saúde, né? Do que a gente está fazendo as coisas e está todo mundo se prejudicando, todo mundo morrendo por aí. Glória, minha cunhada, seja bem-vinda. Olha, nós já estamos com Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, 3 estados, assim que é bom, ó. Como é que estão as coisas aí em Vitória, Glória? Tá tudo muito fechado ou pouco fechado? Aqui tá difícil. Podia estar mais fechado um pouco, que era mais seguro pra gente. Bom, vamos começar a nossa parte da leitura, né? Porque a gente faz o primeiro acolhimento, já fizemos o acolhimento das pessoas, as pessoas já foram chegando, né? Vai chegar mais gente durante o tempo. Olha, a Marilissa acabou de entrar, né? A Glória está dizendo que está mais ou menos fechado lá em Vitória. Tá, quero ver, César. César está dizendo que vai depois postar uma live dele fazendo os treinos dele. Lisier fez uma observação, deixa eu ver. Nosso encontro tem sido pessoalmente com Cristo. Exatamente, né? É interessante como a gente pode se encontrar com Cristo. Mesmo não estando juntos, a gente faz o nosso encontro junto. Vamos então começar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor da terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tem de dizer-vos agora. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia dos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro dela e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lisier fez uma observação aqui. Quem não tiver
aproveitando esse tempo para se aproximar dele, está perdendo muito. É verdade, verdade. Vale a pena usar esse tempo que nós estamos em casa para nos aproximar dele. De alguma forma a gente tentar se aproximar dele. E essa liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita. Eu gostaria muito que a gente pudesse fazer todas as leituras da Vigília Pascal, mas não dá. E por que eu gostaria de fazer todas as leituras? Porque você vê que nas leituras você conta o projeto salvífico do Pai. Você mostra a queda e você mostra a salvação. E mostra tudo o que era necessário nesse caminho. Mas algumas coisas são importantes e nós não devemos nos esquecer aqui. Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo de Jesus. Por que elas foram ao túmulo de Jesus? Porque era esperado que fosse. Vamos entender que não havia ali propriamente uma esperança. Não. Não vamos achar, como algumas pessoas gostam de romantizar as coisas, de dizer que os apóstolos, Maria, as famílias deles estavam reunidos no cenáculo esperando que Cristo ressuscitasse e viesse de volta e fundasse a igreja e não sei o quê. Não. Não. Então vamos contar a historinha. A realidade é que estavam todos em casa, todos lá reunidos, pensando no que iam fazer. Porque vamos entender bem, por que Maria Madalena foi ao túmulo no domingo. Porque 3 dias após a morte você passa perfumes no corpo. Você passa determinadas essências no corpo. Era assim o rito fúnebre deles. Para assim dizer, o sepultamento ocorria a partir do 3º dia. E aí tinha que se preparar o corpo para o sepultamento. Isso fica muito claro no evangelho que a gente leu essa semana, né? Que Lázaro, depois de ter sido ressuscitado, Marta, Maria e Lázaro recebem a visita de Jesus e seus discípulos, e Maria joga perfume nos pés de Cristo, e Judas a repreende. E Cristo fala: ela está preparando o meu sepultamento. Era normal naquela época que 3 dias após a morte as pessoas fizessem um preparo do corpo. Mal comparando, seria o nosso embalsamar o corpo. Mas não era bem isso. Era mais colocar perfumes, essências, às vezes trocar um dos panos do corpo. É para isso que elas foram lá. Era isso que elas estavam esperando. Mas não foi isso que aconteceu. Claramente era isso que elas estavam esperando, ao ponto do anjo falar: vocês foram ver Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Portanto, não vamos pensar que quando elas foram para entender, para documentar a ressurreição. Aliás, se elas fossem para documentar a ressurreição, seria muito ruim, porque o testemunho de mulher não é um testemunho válido naquela época. Então, vamos entender que se fosse para contar uma historinha, não poriam ali a mulher, porque ninguém acreditava na palavra da mulher. Essa incongruência, essa aparente atitude sem sentido, é porque ela ocorreu mesmo. Quem foi lá cuidar do corpo foram as mulheres, né?
e mulheres próximas a Jesus, né? Então, elas foram lá. Elas foram lá para cuidar do corpo e não encontraram o corpo. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como havia predito. E esse ressuscitar é para nós razão de grande alegria. A nossa fé, ela é baseada na crença que Deus é todo-poderoso e é superior até mesmo à morte. Até porque ele existe antes da morte. Ele existe antes de tudo. Na verdade, eu costumo dizer que Deus existe antes da existência. Né? Alguns filósofos vão dizer que Deus é e não existe. Porque a existência pressupõe um início, um fim, enquanto o ser por ser é e pronto. Então, Deus é o é absoluto, ele é o ser absoluto de qual toda a existência descende. Mas nós perdemos a essência que nós tínhamos. E a única forma de conseguirmos ela de volta era o plano de Deus Pai, funcionar. E ele não dava certo. Várias e várias tentativas foram feitas e nada resolveu. Então Deus se encarna no seio da Virgem Maria, e aí passamos a ter a figura de Deus Pai e a figura de Deus Filho. Vive como um de nós, assume todas as nossas forças e fraquezas, nossas angústias, nossas esperanças, exceto o pecado, como é dito. Mas ele morre. Deus morreu. Vamos entender isso. Quando Cristo morre é porque Deus morre. Deus morreu. Mas como ele é a essência absoluta da vida, ele não permanece morto. E ao ressuscitar, ele ressuscita também a todos nós. Todos nós estamos ressurrectos com Cristo. Todos nós temos que ressurgir, reanimar, reviver a cada Páscoa. E nós temos que entender que Cristo já era bom e ficou melhor após a ressurreição. A gente vê as descrições de Cristo ressurrecto e vê que ele está muito melhor, né? Usando os termos que os jovens usam hoje em dia, ele fez um upgrade, né? Mas e nós? Nós nos tornamos melhor a cada Páscoa. A cada Páscoa nós nos comprometemos mais com Deus. A cada Páscoa nós tornamos a sua presença na nossa vida melhor. Nós nos comprometemos mais com a mensagem de Cristo. Nós assumimos mais que aquele corpo não está mais lá. Eu sei que pode parecer estranho o que eu falo, mas eu vivo lembrando as pessoas que a nossa fé é uma fé que tem duas vertentes. Ela tem duas coisas, e se você tem uma coisa e não tem a outra, ou tem muito de uma e pouco da outra, você não está fazendo o que deve fazer como bom cristão. Nossa fé é baseada sim na oração, mas ela tem que ser baseada no testemunho. Ela tem que ser baseada em atos concretos, né? Se Maria Madalena não tivesse ido ao túmulo, como é que a gente saberia da ressurreição? Se Maria Madalena tivesse
guardado para si a notícia. Essa notícia é muito boa, eu quero ela só para mim. Essa graça é muito boa, eu quero ela só para mim. Essa notícia é uma riqueza muito grande, eu vou guardar ela para mim. Se eu fizesse isso... Opa, entrou mais gente aí. Djalma, Nossa Senhora de Del Castilho e... Mariana? Acho que é a Mariana. Se ela tivesse adotado uma postura de eu vou ficar aqui rezando em frente a esse túmulo vazio, porque o que ele me representa é grandioso demais, o que teria acontecido conosco? Porque parem para pensar, que coisa fantástica para Maria Madalena, que havia conhecido Cristo, que havia assistido a sua condenação injusta por uma sociedade corrupta, que havia assistido a sua morte e agora testemunha a sua ressurreição. Que coisa maravilhosa! Ela poderia muito bem ter falado assim, vou ficar aqui adorando esse túmulo, porque esse túmulo não é mais uma sentença de destruição, mas é uma sentença de criação. Ele não é mais testemunho da morte, é testemunho da vida. Ela podia ter feito isso. Mas ela não. Ela imediatamente saiu para dar o testemunho. Saiu para contar, para dar a boa nova. E o evangelho significa boa nova. E a boa nova do evangelho é a ressurreição. Mas a gente tem que entender que a ressurreição não acaba em si. A ressurreição não é um bem em si próprio. Ela não se valoriza só por ela. Apesar dela ser a base da nossa fé, ela é algo que não termina em si. A nossa fé não termina na ressurreição, ela começa na ressurreição. E é essa ressurreição que nós temos que testemunhar ao mundo. É essa ressurreição que nós temos que dizer ao mundo. Ele não está aqui. Ressurrecto. Ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele voltou ao mundo. E depois voltou a Deus e deixou o Espírito Santo para cuidar de nós, é verdade. Mas se Cristo não está no túmulo, ele está onde? Eu sei, vocês vão dizer que ele ascendeu ao céu, está junto de Deus Pai, à direita, sim. Ele está, não vou discutir isso. Mas ele também está no mundo. Né? É muito interessante quando a gente pensa que Cristo nos fala claramente que tudo que fizer pelo menor dos meus irmãos é a mim que fizestes. Logo, nós temos que pensar claramente o que significa quando eu digo, quando o anjo diz, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Só um minutinho. 1, 2, 3. Ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, ele não está mais no túmulo. Ele está entre nós. Ele está perto de nós. Ele está conosco. Entendem isso? Padre Júlio Lancelotti, o vigário do povo de rua de São Paulo, falou uma frase uma vez muito interessante, que ele falou assim: as pessoas gostam de procurar Cristo no sacrário, mas ele teima em estar embaixo da ponte, ou embaixo do viaduto, aliás. Isso faz muito sentido.
Isso faz muito sentido, né? As pessoas que convivem comigo na igreja sabem que sempre que pode, eu estou lá na adoração, apoio a adoração, participo da adoração. Jovens do encontro de jovens já fizeram várias adorações comigo, é verdade. Mas as pessoas que me conhecem sabem também que eu procuro Cristo no meu irmão preso, no meu irmão mendigo. Eu procuro Cristo no meu irmão dependente de drogas. Porque nós devemos entender que se a ressurreição é a base da nossa fé, a base é o alicerce. Ela não é a própria fé. Essa fé tem que ser testemunhada. E nós vamos testemunhar essa fé como? Nós vamos testemunhar essa fé mostrando a grande lição do lava-pé, a mensagem essencial de Jesus. Isso é uma live que eu fiz na quinta-feira, tá no YouTube. Se alguém quiser, vai lá ouvir e descobrir o que eu falei naquele dia, que a mensagem era amor e igualdade. A mensagem essencial de Cristo é amor, Ele ama todos, e porque Ele ama todos de forma plena, todos são iguais em dignidade. Amor e igualdade. E se eu acredito que a mensagem de Cristo é amor e igualdade, eu testemunho essa ressurreição em atos concretos. É o bom conselho que eu dou, é a atenção que eu dou, é a ajuda que eu dou a cada um, mas é também atos concretos. É necessário rezar? Sim, eu rezo. Mas eu não posso ficar só na oração. Porque o próprio Tiago fala que a minha fé sem obra é morta. A fé na ressurreição sem o testemunho do amor e da igualdade é morto. Também não posso ter uma vida onde tudo que eu faço é fazer. Se eu faço, mas faço por fazer, é muito bom, mas é incompleto. É necessário que a gente também tenha uma postura onde nós, mais do que só fazer, fazemos com uma espiritualidade. Nós temos que levar a comida ao miserável porque levamos a comida a Cristo, no irmão miserável. Nós temos que visitar o preso porque nós visitamos Cristo no irmão preso. Quando nós nos angustiamos se as pessoas estão sendo bem atendidas no hospital, e é necessária essa angústia, é necessária essa preocupação, nós fazemos isso porque é Cristo que está no hospital. Quando nós nos angustiamos, se as pessoas estão tendo uma casa decente, um teto decente, com água, esgoto, luz, essas coisas, é porque quem mora naquela casa é Cristo. Ele não está mais no túmulo. Não, o túmulo está vazio, não é o que a gente fala? O sepulcro está vazio, ressuscitou, aleluia. Que essas palavras não sejam palavras vãs, faladas assim, porque é bonitinho. Que elas sejam um testemunho de vida de cada um de nós. Que nós peguemos e sigamos a palavra de Cristo, como essas pessoas seguiram. Eu sei que é muito, eu sei que é difícil. Mas aí vale a própria palavra do Senhor. Não tenhais medo. É essencial no dia de hoje que nós tenhamos a coragem de testemunhar. E aqui eu quero fazer uma atualização.
Hoje, o nosso testemunho tem que ser, acima de tudo, um testemunho pela vida. Hoje, mais do que nunca, é necessário lutar pela vida e a vida em plenitude. E nós lutamos pela vida e pela vida em plenitude quando nós nos comprometemos com toda e qualquer vida. Então, existe vida de primeira classe, vida de segunda classe, vida boa e vida ruim. Hoje nós temos que nos preocupar com qualquer vida. Qualquer uma. E se nós nos preocupamos com qualquer vida e qualquer uma vida, nós temos que nos comprometer hoje não só com o combate a essa epidemia, mas com as condições de vida dignas para todas as pessoas do país. Como cada um de nós vai fazer isso, eu não sei, porque cada um tem a sua receita, a sua necessidade. O que é importante é que nós façamos juntos isso, que nós escolhamos agir pelos nossos irmãos. Não é porque nós somos bonzinhos, é porque em cada irmão, por menor que seja, está o próprio Cristo. Amém? Estou vendo aqui que a Natália fez um comentário, exatamente isso, falou tudo. Ah, que bom, que bom. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma opinião, alguma coisa. Eu sei que vocês estão esperando que eu fale de Maria Madalena, né? Ah, mas só vou falar de Maria Madalena amanhã. Tem coisa para falar dela, tá? Já até que a gente tem que pensar se não está na hora da gente ter uma igreja Madalena, uma igreja inspirada em Maria Madalena, né? Eu sei que vai ter gente que vai achar um absurdo eu falar isso, porque a igreja tem que ser como os grandes profetas, os grandes juízes. Eu acho que a igreja tem que ser uma igreja Madalena, né? Uma hora dessa, acho que amanhã eu vou falar sobre a igreja Madalena e a necessidade da igreja Madalena, porque Madalena tem uma participação nessa e no relato de amanhã, tá? Alguém quer fazer alguma observação, alguma coisa? Quem titura? Será que é o Joãozinho que entrou? Deve ter sido o Joãozinho, meu sobrinho. A minha cunhada, muito boa a sua reflexão. Mel Mundo Novo. Extra, diácono Tura é o primeiro diácono da Igreja Madalena. Olha, eu posso até ser o primeiro diácono da Igreja Madalena, mas a expressão não é minha não, tá? A expressão, a primeira vez que eu ouvi foi no Instrumento Labores, no documento de trabalho do Sínodo da Amazônia. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês por hoje. Amanhã às 15h30 a gente conversa mais. Natália, paizão, você é o cara. Natália, não faz isso que eu começo a ficar assim sem jeito, entendeu? Vai fortalecer muito minha soberba. Também estou com saudade de você, Natália. Fátima, me mostre a sua fé sem obras, que eu falo da minha fé em obras. São Tiago, exatamente. Exatamente. Né? Fernando, ir ao encontro do irmão seria o milagre de hoje em dia? Eu acho que a gente ir ao encontro do irmão, se não é o milagre, é o sinal, sabe? João preferia falar em sinal do que milagre, né? Porque milagre tinha um monte de gente que fazia, eram umas encenações. E o sinal era o sinal da divindade, né? Eu acho que hoje o grande sinal
da fé, o grande sinal da presença de Cristo ressuscitado no meio de nós, seríamos nós irmos ao encontro do nosso irmão, garantindo a ele as condições para ele ter uma vida digna. Se nós conseguíssemos hoje, na nossa sociedade estruturada como ela está, que a nossa sociedade inteira escolhesse e dissesse: eu vou ao encontro dos meus irmãos, dando a ele uma vida digna, seria um grande sinal, uma grande manifestação da ressurreição. Agora, é importante a gente fazer isso de forma a manter a vida das pessoas. Então, nós temos que pensar formas de nós garantirmos vida digna às pessoas sem expô-las ao risco. Como a gente teria que fazer isso, seria alguma coisa a se pensar. Mel falou hoje, especificamente, seria uma crucificação, ir ao encontro de alguém. É o que eu estava falando, né, Mel? Era o que eu estava falando. Hoje é um problema, né? Eu estou, por exemplo, com um colega meu de turma à beira de ser entubado, né? À beira de ir para o tubo, né? A gente tem o tio de uma das jovens do encontro que está entubado. Nós estamos enfrentando uma situação extremamente difícil e seria realmente importante nós garantirmos que a maior parte das pessoas fiquem em casa. Tem muita gente saindo ainda, né? Talvez hoje a gente precisasse, como eu disse, ao dizer que a gente precisa dar condição de vida digna às pessoas, hoje, uma das coisas para dar dignidade é dar às pessoas a possibilidade delas ficarem em casa, né? Nós teríamos que dar a algumas pessoas a possibilidade delas ficarem em casa, e para algumas pessoas nós teríamos que dar uma casa para que elas ficassem em casa. Mas se nós conseguíssemos isso, seria um grande sinal da ressurreição, né? Quando nós puséssemos a vida das pessoas em primeiro lugar, à frente de qualquer outra coisa, né? Eu acho que a gente estaria testemunhando o maior de todos os sinais que nós veríamos em nossa vida. O sinal realmente da ressurreição. A gente realmente poderia estar dizendo: o túmulo está vazio. Ele não está mais aqui porque ele ressuscitou e vive hoje no meio de nós. Até esse dia chegar, nós vamos cada um fazer um pouquinho, né? Cada um dá o seu jeitinho de ajudar os outros. Danilo entrou no finalzinho, que pena, Danilo. E a Mel fez uma outra observação: fiquem em casa, exatamente. Eu digo que nós estamos isolados, mas não estamos sozinhos. Nós estamos aqui interagindo entre nós, pessoas de 3 estados diferentes, né? Até amanhã às 15h30, hoje nós vamos falar da ressurreição e nós vamos falar da Igreja Madalena. Agora que a Mel me provocou, eu vou falar da Igreja Madalena. Enquanto isso, até lá, eu vos dou a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja hoje sempre a sua força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Então vocês saiam de onde vocês estão e vão para o outro cômodo, mas fiquem em casa, tá? Sair é sair do cômodo, não é sair de casa não, é todo mundo em casa, tá? Abração, até amanhã.